Lorival, conta para nós um pouquinho, meu querido, desse passo do processo do Trump. É tantos processos que às vezes a gente se confunde. Situa as pessoas para nós, por favor. Bem, primeiro, a empresa dele foi acusada de sonegação de impostos e de irregularidades contábeis e foi condenada por isso. Depois, ele foi pela primeira vez transformado em réu, isso foi em abril deste ano, por supostamente ter pagado para a atriz pornográfica Stormy Daniels esconder um caso que eles tiveram e não declarou isso corretamente na contabilidade da campanha dele. Depois, ele foi tornado réu por desvio de documentos sigilosos que estavam no balneário dele de Mar-a-Lago e mais adiante veio a acusação de obstrução de justiça, que é bastante grave no sistema judicial americano. Aquele primeiro que eu citei, os dois primeiros são na Justiça Estadual de Nova York. O segundo momento em que ele se tornou réu, o caso de Mar-a-Lago, dos documentos sigilosos, é a Justiça Federal na Flórida. E agora esse é na Justiça Federal em Washington, na capital dos Estados Unidos. E ele provavelmente se tornará réu em outro caso da Justiça Estadual da Geórgia por ter pressionado o governo a conseguir encontrar 11 mil votos para reverter a derrota dele. Esses são os 4 processos nos quais ele deve se tornar réu. Hoje, o que acontece ele se apresenta à Justiça. Quem estará presidindo a audiência, que está marcada para começar às 5 da tarde, hora de Brasília, ou seja, daqui a 2 minutos, um juiz magistrado, não é a juíza do caso, que é a juíza Tanya Chutkan, que está presidindo todas as investigações sobre a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Mas hoje é uma formalidade, ele se apresenta à Justiça como réu. E aí ele provavelmente será feita a impressão das digitais dele, reconhecimento das digitais, mas não será tirada a foto, como não foi das outras vezes, porque ele é uma pessoa muito conhecida e porque havia o risco de ele usar a foto na campanha dele. Veja como estão os Estados Unidos, né, Lorival? A foto ali de fichado e parar na campanha para o mais alto posto para a Casa Branca. Lorival, segura aí um pouquinho. Mariana Janjaco agora está com a gente. Mari, querida, você que é tão perfeccionista, fica tranquila, tá tudo certo, acontece. Lorival estava contando para nós, situou todos os passos. Nesta que ele está se apresentando hoje é uma acusação muito grave de fraudar as eleições. É o processo mais difícil que ele enfrenta? Oi, Raquel. Sim, muito obrigada. Me desculpe mais uma vez, mas muito obrigada pela compreensão. Vamos lá, então. Sim, é um processo gravíssimo, né? Basicamente, então, é uma acusação contra Trump de ter mentido, de ter reconhecido que perdeu, sim, as eleições de 2020, mas mesmo assim ter mentido para tentar continuar no poder, ou seja, ter espalhado mentiras com esse objetivo, e aí mentiras essas que teriam levado à invasão do Capitólio do 6 de janeiro de 2021, aquelas imagens que chocaram o mundo todo, isso segundo a promotoria. Então, sim, é um caso gravíssimo contra Donald Trump. Agora, a questão, Raquel, é quanto tempo isso vai levar para ir a julgamento. A gente ainda não sabe exatamente quando esse julgamento pode acontecer. A defesa de Donald Trump certamente vai tentar adiar isso ao máximo para depois das eleições. E a gente ainda tem que entender, né, exatamente quais os impactos disso antes das eleições e depois. Então, antes, qual que é o cenário agora? Trump é o favorito dentro do Partido Republicano para disputar as eleições contra Biden em novembro do ano que vem. Ele lidera de longe, são 12 pré-candidatos republicanos, mas ele lidera de longe, tem 54% das intenções de voto dos republicanos, muito à frente dos 17% do segundo colocado, Ron DeSantis. Então, mesmo com todos esses problemas na justiça, Trump tem apoio e já disse que mesmo se for condenado, vai continuar fazendo campanha. E a Constituição aqui dos Estados Unidos não diz nada sobre uma pessoa condenada não poder concorrer à eleição ou até mesmo assumir a presidência se ganhar. A
Constituição americana diz apenas que para ser presidente, a pessoa precisa ter nascido nos Estados Unidos, precisa ter pelo menos 35 anos de idade e morar aqui há pelo menos 14 anos. Então, por isso, essa audiência de hoje é tão importante, por isso que é tão importante a gente acompanhar os rumos do que acontece com esse caso contra Donald Trump. Lembrando que outro julgamento também está marcado, o julgamento dos documentos confidenciais encontrados nas propriedades dele, que está marcado para maio do ano que vem. Agora, Raquel, a audiência deve estar começando agora, nesse minuto, então estava prevista para começar às 4 horas da tarde aqui no horário local, 5 horas da tarde no horário de Brasília. Trump já está sob custódia, ele voou de Nova Jersey, aqui pertinho de Nova York, até Washington DC no avião particular dele, acompanhado de advogados e assistentes da equipe de campanha. Enquanto estava no avião, publicou na rede social dele, a Truth Social, criticando mais uma vez, dizendo que esse julgamento é injusto. Ele criticou a família de Joe Biden, mais uma vez, disse que acusou a família Biden de ser corrupta e disse: a família Biden é corrupta e eu agora estou indo para DC para ser julgado, um julgamento injusto, porque eu protestei contra eleições também injustas, Ele usa a palavra crooked elections, então uma gíria aí dizendo que seriam eleições desonestas, Tudo aquilo que o Trump continua dizendo, então, sem, claro, apresentar provas de que as eleições foram roubadas. Ele pousou em Washington DC, então agora está sob custódia para essa audiência que começa agora. Ele deve, como o Lorival estava dizendo, registrar as impressões digitais, não vai tirar a foto, A justiça considera, então, que Trump é conhecido o suficiente, não precisa tirar essa foto, que é conhecida como mugshot aqui nos Estados Unidos. Se a gente for fazer uma tradução literal, a gente pode dizer assim, uma foto da mug, que eles chamam aqui de caneca. Então, a equipe do Trump já estava até usando isso para vender canecas com a foto de Trump. Então, olha só como a equipe tenta tirar vantagem de alguma forma disso, para arrecadar mais dinheiro, até porque pagar todos esses advogados não está saindo barato, Raquel. Só um dos comitês de campanha de Trump já gastou mais de 21 milhões de dólares para pagar advogados em despesas legais, o que equivale a quase 70% do valor arrecadado neste ano, Raquel. Então, a gente continua de olho agora para saber como que essa audiência vai acontecer e quais serão os termos da liberdade de Trump, sob quais termos ele vai poder aguardar em liberdade até o julgamento nesse caso, Raquel. Mari, olha essa informação que você traz, que eles queriam usar a foto numa caneca. A gente estava, eu acho que você não tem retorno aí, mas com imagens ao vivo de Washington ali, tem um monte de policial aguardando ali, cercando o local da audiência. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, querida. Você estava explicando que nos Estados Unidos não tem nenhuma vedação para alguém que esteja condenado, eventualmente até preso, concorrer à presidência da República. E nós estamos vendo pesquisa do Trump até empatado com o Joe Biden, que vai concorrer à eleição. O quanto a gente está desse cenário quase surreal de termos um candidato ou eventualmente até um presidente dos Estados Unidos condenado ou até preso? Olha, Raquel, mais de 100 anos atrás aconteceu uma situação parecida, viu? Um candidato do Partido Socialista aqui nos Estados Unidos fez campanha da prisão. Ele recebeu menos de 3% dos votos, mas fez sim campanha condenado. Então, assim, isso já aconteceu aqui muito tempo atrás. Agora, a gente não está tão perto, desse cenário. Claro, aqui a questão é o que vai acontecer a partir de agora. É uma situação quase inédita, porque a gente está falando de um dos favoritos para a eleição do ano que vem, que enfrenta vários problemas na justiça. Agora, a questão, Raquel, é que a gente só não está mais perto desse cenário, de uma pessoa ali condenada, dependendo do resultado desses julgamentos, concorrendo, fazendo campanha para a eleição por causa da data desses julgamentos. Então, um está marcado para maio do ano que vem. Os advogados de Trump já disseram que vão lutar muito para fazer com que esse julgamento desse caso específico da interferência nas eleições seja adiado até depois das eleições. São julgamentos que demoram. Esse tribunal mesmo em Washington, por exemplo, está lotado de casos dos invasores do Capitólio, por exemplo. Então ainda não está certo quando que esse caso vai poder ser encaixado. A gente está falando de processos lentos. Especialistas aqui nos Estados Unidos defendem que esse processo contra Trump, esse julgamento pode levar até anos. Então, por isso que a gente não sabe exatamente, por isso que a gente está mais longe desse cenário e não sabe exatamente como é que as coisas vão acontecer, mas que é algo inédito aqui no país, e as pessoas estão, sim, muito chocadas com a situação política dos Estados Unidos nesse momento, Raquel.
Tá chocando o mundo, Mari. Obrigada, viu, minha querida? Bom trabalho para você aí em Nova York.